Olá! Chegou aquele momento de você ficar em dia com a saúde. Hoje vamos falar sobre fertilidade. É hora de conhecermos um pouco mais sobre o tema com uma excelente profissional. E tudo isso a partir de agora. No Brasil, a cada ano, são mais de 2,5 milhões de nascimentos. Mesmo assim, a taxa de fecundidade está caindo. Mas se tem gente evitando ter filhos, tem gente querendo gerar uma vida. E quando essa decisão chega, muitas vezes o casal se depara com problemas de fertilidade. É hora de procurar ajuda médica e saber as possíveis causas dessa infertilidade. E para falar sobre o tema, eu converso agora com a doutora Fúvia Fechini, especialista em reprodução humana. Falei certo o sobrenome? Falou, sim. Exato. Doutora, seja muito bem-vinda ao Em Dia com a Saúde. Obrigada. E vamos doutora, lá. Me diga uma coisa, quando o casal pode realmente dizer, temos um problema de fertilidade? Então, nós dizemos que um casal tem que tentar em média um ano. Um ano de tentativas, esse casal não conseguiu engravidar, eles realmente precisam buscar um especialista, a mulher o ginecologista, o homem o urologista, e provavelmente um desses profissionais vão encaminhar para um serviço de reprodução. E lá no serviço de reprodução assistida, nós iremos justamente avaliar o casal. Aí é avaliada a mulher, o homem, nós juntamos as informações e, consequentemente, damos um diagnóstico. O diagnóstico pode ser feminino, masculino ou até de ambos. E quais os principais problemas de infertilidade? Então, nós temos, na verdade, em média 30% a 35% dos problemas estão agregados ao fator feminino, outros 30% a 35% em média ao masculino, e uma janela de aproximadamente 30%, tanto feminino quanto masculino, a somatória. Ou seja, em cada um dos dois, a gente vai encontrar um problema, uma alteraçãozinha aí que vai dificultar uma gravidez. Por isso é preciso investigar, né? Porque muitas vezes recai sobre a mulher, né? Principalmente antigamente, a mulher não é fértil. Mas como a senhora está falando, está muito bem equilibrado, né? Sim, sim. Inclusive, quando chega no consultório, a primeira pergunta que a gente faz é: muito bem, cadê o esposo quando não vai? Porque a grande maioria vai realmente o casal, o homem, a mulher, um casal homoafetivo, as duas, os dois. Mas em casos raros, chega lá apenas um parceiro e daí a primeira pergunta é essa, porque o ideal é o casal. Endometriose e adenomiose são dois problemas de saúde que afetam as mulheres e também afetam a fertilidade? Sim, a endometriose é uma doença que realmente a cada dia ela é mais diagnosticada. Não é que no passado não existia, sempre existiu, é porque ela era subdiagnosticada. E hoje em dia, com as tecnologias, né, enfim, a gente consegue diagnosticar endometriose numa fase muito inicial, muitas vezes até quando a mulher é adolescente, né, e a endometriose, ela pode, em 40% dos casos, uma mulher que tem endometriose, ela vai ter algum grau de dificuldade para engravidar. Ou seja, a cada 100 mulheres que têm endometriose, por volta de 40 delas vão ter problema para engravidar. Problemas para engravidar e problemas para segurar a gravidez? Não, no caso da endometriose, é mais a questão mesmo da gravidez em si. Porque ela conseguiu engravidar, a probabilidade dela avançar com a gravidez é grande. Mas existe o grau de dificuldade para engravidar. Existe o grau de dificuldade para engravidar, mas endometriose também tem acompanhamento, né? Basta procurar ajuda que dá uma grande melhorada na situação, né? Sim, quanto antes buscar um acompanhamento com o ginecologista. Ontem mesmo eu recebi uma menina de 16 anos, a mãe estava levando ela, doutora, eu acho que eu tenho essa endometriose. E daí eu fui explicar para ela o que era endometriose e a consequência disso lá na frente, quando essa menina for uma mulher com seus 30, 35 anos que for tentar engravidar. Então a importância de receber essa paciente, quanto mais jovem, melhor. Se puder buscar ainda adolescente, melhor. Se nós estamos falando de problemas que afetam a fertilidade feminina, também tem uma relação com a qualidade do esperma também, né? Os homens também apresentam problemas. Sim, sim. Por isso que é importantíssimo que o homem, assim como a mulher busca uma consulta ginecológica anual, que esse homem, desde jovem, ele também faça consultas anuais com o urologista.
Porque, primeiro, o urologista é o médico geral do homem. Ele pode pedir outros exames, avaliar, inclusive, como é que está a glicemia, colesterol, enfim, dar orientações de estilo de vida para esse homem. E, além disso tudo, voltando para a fertilidade, pedir um espermograma. Um homem que passa pelo urologista, faz um espermograma jovem, se ele chegar 5, 10 anos depois com algum grau de dificuldade para engravidar, eu vou entender como é o histórico, né, de saúde desse homem. Se ele nunca fez um espermograma e chega no consultório com 40 anos tentando engravidar, tá, doutor, e como era antes? A gente não faz a menor ideia porque ele não fez nenhum acompanhamento. Então, daí a importância de realmente buscar esse acompanhamento, fazer o espermograma para que o médico avalie e realmente cheque se está tudo bem. Doutor, o que é mais comum? A dificuldade da mulher engravidar ou de segurar a gestação, como comumente se diz, né? Digamos, naturalmente, o corpo do ser humano, hoje em dia, ele foi avançando, né? Desde a pré-história até agora. Ele foi avançando e, hoje em dia, o corpo da mulher ele tá se preparando para engravidar realmente numa idade mais tardia. E isso, claro, devido, primeiro, ao estilo de vida, né, da mulher que mudou. Antes ela menstruava, adolescente ainda casava e começava a ter filhos. Hoje em dia, a idade média que uma mulher busca ter filhos é por volta dos 35 anos. 30, vamos dizer, entre 30 e 35, né? Antes disso, é muito difícil uma mulher buscar uma gestação natural, vamos dizer, espontânea, né, com vontade de engravidar. Então, daí a importância de realmente fazer os exames ginecológicos todos os anos, fazer dosagens hormonais, fazer uma ultrassom transvaginal, fazer o mais básico de todos, um preventivo, né, para que daí a gente realmente possa acompanhar essa mulher e o ginecologista geral possa ir dando os conselhos necessários ao longo de todo o processo de vida dessa mulher. Perfeito. E o climatério também afeta a fertilidade, né? Ainda não é a menopausa, mas já começa a interferir, né? Sim, na verdade, assim, a mulher ela tem um marcador hormonal chamado hormônio antimileriano. É um examezinho de sangue e esse marcador, ele independe da fase do ciclo menstrual. Por exemplo, quando chega uma paciente lá e a gente quer saber como é que está a reserva ovariana, ou seja, o funcionamento dos ovários dessa mulher, a gente vai pedir o quê? Esse hormônio antimileriano. E ele é capaz de falar para a gente, de dizer para a gente através do resultado, do númerozinho dele, se a mulher está com uma reserva ovariana boa, regular, ruim ou até zerada, né? Então, digamos, ele é, na verdade, o termômetro, vamos dizer assim, mais sensível para a gente avaliar a fertilidade feminina. Zerou de maneira natural para essa mulher, já não pode acontecer mais a gravidez, e aí tem alternativas. Exato. Eu diria assim, que naturalmente, uma mulher, quando ela zera o antimileriano, a probabilidade dela gestar naturalmente é quase nula, né? De 1 a 2%, porque teria que ter um ciclo ovulatório ali no meio de muitos anos ovulatórios, né? Ou seja, é quase que ganhar numa mega sena. Mas existe o tratamento de fertilização in vitro, e no tratamento de fertilização in vitro nós temos a técnica de fazer com óvulos doados. Então é fertilização in vitro com ovo doação, que chamamos. E aí sim é possível uma mulher, inclusive depois da menopausa, gestar. Chegando uma paciente, faz 2 anos que eu não menstruo mais, doutora. Minha ginecologista disse que eu entrei na menopausa. É possível engravidar? Eu sempre respondo, é possível sim. Agora, da forma que eu vou te explicar agora. E daí a gente começa a conversar sobre o processo com a ovodoação. Perfeito. Muita coisa interessante já foi dita aqui nesse primeiro bloco. Nós vamos para o intervalo e nós voltamos já já falando mais sobre infertilidade. Voltando do intervalo, eu continuo conversando com a médica especialista em reprodução humana, Fúlvia Fechini. Doutora, me diga uma coisa, muitos casais homoafetivos têm procurado a senhora para ajudar na fertilização? Sim, na verdade é um público que tem crescido bastante nos últimos anos,
Porque assim como um casal hétero, um casal homo, as suas uniões também sentem necessidade, uma certa hora, de buscar aumentar a família e ter filhos, né? Então, a gente tem uma procura já bem grande, casais homoafetivos femininos, masculinos, e além dos casais homoafetivos, a gente tem também o que a gente chama de produção independente, que são aquelas mulheres ou até aqueles homens que não arrumaram nenhum parceiro e chegam numa determinada fase da vida e querem ter um filho, mesmo sem ter um parceiro. Muito interessante. A fertilização é ofertada pelo SUS ou só de forma particular aqui no Maranhão? Aqui no Maranhão, a gente ainda não tem um serviço disponibilizado pelo SUS. Uhum. Mas digamos que no processo, o país como um todo, o Brasil como um todo, ele está sofrendo esse tipo de transformação e está entendendo que existe na nossa legislação, na Constituição, existe o direito lá ao planejamento familiar. Quando eu falo planejamento familiar, eu estou falando evitar engravidar ou engravidar. Então, é um direito do homem, da mulher, do casal, ter seu filho quando ele resolve buscar aumentar uma família, né? E com isso, o serviço público está entendendo, a gente já tem ofertado pelo SUS em alguns estados do país, sim, e aqui no Maranhão nós já estamos começando a alavancar, ou seja, a fomentar isso para que a gente consiga sensibilizar a classe política que é necessário, assim como qualquer outro tratamento médico. E espero que seja rápido, né? Que mais pessoas possam ser beneficiadas. Doutora, falando sobre congelamento de óvulos, quando é o mais recomendado? Tem um tempo específico para a mulher optar por esse congelamento? Tem uma idade certa? Sim. Importantíssimo que a mulher, por isso que é tão importante essa mulher ficar indo ao ginecologista todo ano. Porque o ginecologista geral que vai fazer esse tipo de orientação. O ideal é que a mulher faça o congelamento de óvulos antes dos 35 anos de idade. Por quê, doutora? Porque a partir dos 35 anos, a fertilidade dessa mulher vai caindo gradativamente ano após ano. E aquele hormôniozinho que eu falei lá no início, o hormônio antimileriano, vai caindo. E ele é silencioso. Então, mulher chegou na idade adulta, não sabe se ainda quer ter filhos, ou não tem parceiro, ou vai entrar num tratamento oncológico. Tudo isso, ela deve buscar orientação com um especialista de reprodução humana para que daí a gente detalhe e explique como é que funciona o congelamento de óvulos. Que congelando em uma idade jovem, as chances de gravidez futura com esse materialzinho que ela guardou são altíssimas. Se essa mulher resolve congelar numa idade mais avançada, essas chances diminuem bastante. O tempo de congelamento afeta a qualidade do óvulo? 10 anos congelado? 5 anos? Tem um limite para ele ficar congelado? Inteligente essa pergunta. Não. Uma mulher não tem. Por exemplo, uma mulher, eu estou agora com uma paciente de 30 anos que está com câncer de mama, jovem demais, né? Então, o que a médica dela fez? A oncologista orientou que ela fosse buscar o serviço e daí ela nos procurou e congelou seus óvulos. Agora ela entrou no tratamento oncológico dela e e se a doutora dela só libera ela para engravidar com 40 anos, não tem problema, os óvulos dela estão lá congelados de 10 anos atrás e vão ter o mesmo potencial, como se eu tivesse usado com 31 ou com 32, ou seja, eu utilizar esse material 10 anos depois, a gente não vai ter impacto nenhum. Muito interessante. A senhora citou também o câncer já em 2 perguntas, né? Falando que ele tem uma relação direta com a questão da fertilidade. Afeta de fato? É melhor esperar um tempo depois do tratamento? É muito comum e hoje em dia, digo mais, tem países, alguns estados dos Estados Unidos, por exemplo, o médico oncologista ou quem está acompanhando esse paciente oncológico, se não orientar sobre o congelamento do material, esse médico pode até sofrer mesmo processo. Por quê? Por ausência de informação. Então, a fertilidade ela é sim alterada em muitos tratamentos oncológicos. E o correto, o ideal é que esse paciente, seja homem ou mulher, tenha conhecimento que existe o congelamento dos gametas. No caso, mulher fazer o congelamento de óvulos e o homem fazer o congelamento de sêmen. E daí esse material, como eu expliquei, fica congelado por tempo indeterminado e de forma intacta, até esse paciente sair do tratamento dele, construir uma família e realmente buscar ter filhos.
Doutora, a questão do tratamento do câncer afeta a qualidade do esperma, a qualidade dos óvulos? Quando a senhora falou de fertilização, não é o recomendado de fazer durante o tratamento? Obviamente que não, né? Mas após também, muito próximo, não é o melhor, como a senhora acabou de mencionar. Mas e se for uma fertilização não in vitro, mas uma fertilização natural? Também é necessário esperar um tempo? Correto. O paciente, quando ele está passando pelo tratamento oncológico, o ideal é que ele não engravide, seja homem, seja mulher, porque ele está sofrendo a aliação de muitas substâncias químicas que realmente podem vir a trazer problemas para um bebê. Então, no momento do tratamento oncológico, não é correto. E vários países, inclusive vários estados dos Estados Unidos, vários países da Europa, já tem isso na regulamentação deles, que o médico oncologista, o médico que está acompanhando, tem que orientar que existe o congelamento de óvulos e o congelamento de espermatozoides. Porque o correto, o ideal, é que esse paciente faça isso antes de começar o tratamento. Ele faz o congelamento dos gametas, daí ele entra no tratamento oncológico e daqui a alguns anos, quando ele sair curado desse tratamento oncológico, aí sim ele vai voltar na clínica de reprodução para que a gente possa dar continuidade. Claro que uma parcela dessas mulheres, elas conseguem engravidar naturalmente, só que essa possibilidade de gravidez e existe a possibilidade real da infertilidade, faz com que esse casal, essa mulher, esse homem que ainda nem tem parceiro, que busque congelar seus gametas antes, para que no futuro ela possa ter a possibilidade de ter filhos. Tem algum tratamento para melhorar a qualidade do óvulo, a qualidade do espermatozoide? Não, na verdade, o óvulo, a mulher nasce com a produção de óvulos que ela vai ter ao longo da vida toda, né? Já o homem tem a espermatogênese, que é a fabricação de espermatozoides mês a mês. Porém, esse material, ele também vai gradativamente metilando, envelhecendo. Então, o correto é realmente, se uma mulher não engravidou até no máximo os 35, ou o homem por volta dos 40, 45, congelar esse material para um dia, quando quiser usar esse materialzinho, estar de boa qualidade. Doutora, muita gente buscando o corpo perfeito e fazendo qualquer coisa para chegar nesse tal corpo perfeito. Inclusive usando o que não deveria estar usando, que é o anabolizante. Também afeta a fertilidade? Temos visto de uma forma assim, impressionante, infelizmente negativa, né? O uso de anabolizantes por jovens, às vezes muito jovens, às vezes adolescentes, e eles não têm a menor noção do que isso pode causar. Claro, além da saúde como um todo, né, câncer hepático, enfim, vários outros tipos, a infertilidade é uma das consequências do uso dos anabolizantes. E, infelizmente, em alguns casos, esse uso crônico, ele vai levar à ausência. Por exemplo, no homem, ele leva à ausência, a azoospermia, que a gente chama, que é a ausência de espermatozoide no ejaculado. E muitos deles, mesmo parando de usar o anabolizante, esse quadro é irreversível, ou seja, ele não volta a fabricar espermatozoides. Então, é muito perigoso para a fertilidade o uso de anabolizantes, tanto na mulher quanto no homem, por tempo prolongado. No caso da mulher, eu estava lendo um pouquinho sobre a questão da menopausa precoce. Produz essa menopausa mesmo, de fato, o anabolizante? Sim, assim como no homem pode levar à ausência de espermatozoides no ejaculado, na mulher também pode levar à falência ovariana, né? Ou seja, o estímulo do anabolizante, que é um hormônio exógeno, né? Ou seja, ele bloqueia, que é o que a gente chama, bloqueia o eixo, e bloqueando esse eixo, a mulher, o ovário, ele começa a não ter potencial mais para produzir óvulos. E aí entra na menopausa precoce. Quando a senhora é procurada para um tratamento de fertilidade, seja pelo casal, seja por uma gravidez independente, as pessoas têm pressa. E quanto tempo de tratamento nós poderíamos pensar para pensar em realmente acontecer uma gravidez? Tem um tempo mínimo ou cada caso é um caso? É bem individualizado, cada caso é um caso, mas assim, quando a gente recebe um casal que ele já foi investigado, por isso que é tão importante, ou pelo ginecologista ou pelo urologista,
o tempo de tratamento desse casal gira em torno de um mês e meio. É tanto que a maioria diz, mas só porque você já veio investigado. Quando não vem investigado, aí a gente vai ter que pedir uma série de exames femininos, masculinos, para daí juntar, dar o diagnóstico e indicar o tratamento. Mas se já vem com essa investigação feita, o processo gira em torno de um mês e meio. A senhora falou que uma gravidez natural, a primeira gravidez, a chance de perda é muito grande. Isso também acontece na fertilização in vitro? Bem menos, não que não aconteça, mas bem menos, porque são repostos muitos hormônios que justamente ajudam a evitar. Mas, por exemplo, numa gestação espontânea, cerca de 50% da população feminina, uma primeira gravidez, vamos dizer assim, ela vai chegar a um aborto, né? Essa gravidez vai levar a um aborto, e muitas vezes a mulher sequer nem sabia que estava grávida. Então, quando elas chegam e dizem assim, não, eu tive um aborto, a gente, não, fica tranquila que isso é perfeitamente válido na raça humana, vamos dizer assim. O que essa mulher não pode, que tem que, vamos dizer assim, tem o ponto de alerta, é se essa mulher começa a ter mais de uma perda, 2, 3, que a gente chama isso de abortos de repetição. Aí, nesse caso, sim, tem que ser investigado e tratado. E na reprodução assistida, não é diferente. Mesmo fazendo a reprodução, é muito bom que fique claro isso também, que os casais chegam e dizem assim, não, eu cheguei aqui, está tudo resolvido. Não é bem assim. Agora que a gente vamos ver. Agora a gente vai fazer o diagnóstico, indicar o tratamento, e vocês vão ter que entender vamos dizer assim, o grau de dificuldade do caso de vocês, porque mesmo com a fertilização não é uma garantia de gravidez, é um aumento de taxa, ou seja, é um aumento de probabilidade. Indicando uma fertilização in vitro, eu estou aumentando uma probabilidade para 50% a 70%, mas ninguém, por exemplo, pode dar uma garantia de gravidez porque fez um tratamento de fertilização. E falando da decisão de engravidar, o que fazer antes? Boa alimentação, sono, estresse, prática de atividade física ajuda esse corpo também a se preparar para essa gravidez? Vamos lá. Com relação ao estilo de vida como um todo, a gente diria que existem pontos importantíssimos. Um peso saudável, né? Tanto do homem quanto da mulher. Impressionante como a obesidade, ela danifica a qualidade ocitária tanto na mulher quanto o espermatozoide no homem. Então, um peso, ou seja, daí já entra a importância da atividade física para se manter saudável, para manter esse corpo bem. O outro ponto são os hábitos de vida com relação a alimentos que trazem muito. A gente hoje em dia sabe que, inclusive, muitos cânceres são estimulados pela alimentação, né, desregrada e enfim, muito industrializada. Então, isso também é importante, que para a fertilidade a gente tenha uma alimentação saudável. O tabagismo, né? Infelizmente, o tabagismo, ele é um diagnóstico de infertilidade. Se eu chego para um casal e pergunto, você fuma há quanto tempo? Só o tabagismo eu já posso dizer que aquilo ali pode ter levado aquele homem ou aquela mulher à infertilidade. E claro, o álcool também, de uma forma exagerada, a longo prazo, né? O alcoolismo, propriamente dito, ele também leva à infertilidade. Inúmeros outros fatores, o estresse também, né? Na verdade, o estresse costuma produzir toxinas no nosso corpo e essas toxinas vão também atrapalhar na fertilidade. E o sono em conjunto aí, como funcionamento do corpo, né? Como um todo, que além da gente comer bem, fazer atividade física, não exagerar em alimentos tóxicos, evitar o tabagismo, a gente também precisa dormir bem para o corpo funcionar melhor. Doutora, e as pessoas trans, ou que estão num processo de transição, que recomendações? E o que fazer? Então, perfeita a pergunta. Eu estou com um casal agora de um homem trans, né, e uma mulher, e eles chegaram para mim justamente perguntando assim, ele perguntou, eu posso fabricar óvulos, montar embriões e transferir para minha parceira? Sim. Então, é possível as duas situações. Esse casal, a gente tanto pode estimular essa mulher como esse homem trans, montar os embriõezinhos com sêmen de doador e transferir para essa mulher. Só que a gente realmente precisa avaliar, porque esse homem trans, eu preciso saber a carga hormonal que ele está, quanto tempo ele está tomando essa testosterona, para saber se é necessário a gente tirar um pouco ele dessa abordagem hormonal para que o ovário volte a funcionar normalmente. Mas é possível sim
fazer o estímulo, montar, seja com os óvulos dela, seja com os óvulos dele, montar os embriões e transferir para o útero dessa mulher. Perfeito. Estamos chegando ao fim. Eu gostaria de perguntar se a senhora tem alguma consideração final para o nosso telespectador. Eu diria que o mais importante seria a orientação sobre a prevenção. Não há nada mais importante, assim como em qualquer outra doença, em qualquer outra especialidade da medicina, na reprodução assistida não é diferente. Prevenir é sempre o melhor remédio. Então, mulher buscar sempre a ginecologista, o homem procurar sempre ser urologista, porque esses médicos vão saber o momento correto de encaminhar. E digo mais, aquela mulher que completou ali 35 anos, aquele homem que chegou numa determinada idade, não tem parceira, busquem uma orientação com um especialista de reprodução para que a gente consiga dar as orientações necessárias e um dia, quando essa mulher, esse homem, esse casal resolver ter filhos, realmente a gente tem um grau de dificuldade menor. Então, prevenção é a palavra. É isso. Obrigada pela sua participação no Em Dia com a Saúde. Obrigada a todos vocês também. Estou à disposição. O Em Dia com a Saúde de hoje termina aqui, lembrando que você pode mandar dúvidas ou sugestões para o endereço que aparece aqui na sua tela. Mais um tema trabalhado hoje fertilidade. Todos os outros temas já trabalhados aqui no Em Dia com a Saúde podem ser acessados, podem ser assistidos no YouTube da TV UFMA. A gente termina por aqui. No próximo programa, mais um tema que vai deixar você em dia com a saúde. Até lá!